Vamos voltar um pouco, que nós temos informações agora do Bruno Pinheiro. Daqui a pouco, Bruno Pinheiro, é isso? Então vamos antes a Luciana Verdolim falando novamente agora de articulação do governo. Luciana, seja bem-vinda uma vez mais. Olha, Piotr, boa tarde de novo para você e a todos. Olha, aqui no Palácio Planalto a expectativa é muito grande com relação à votação do arcabouço fiscal na semana que vem. O relator da proposta, Cláudio Cajado, o deputado, ele negou atraso na discussão da matéria. Diz que na avaliação dele sempre estava previsto para ser votado na semana que vem. Ele sinalizou hoje o seguinte: a aprovação do novo marco fiscal deve levar a taxa Selic, a taxa de juros, a um dígito, deve cair, fazer com que os juros caiam consideravelmente a partir da aprovação desse novo arcabouço fiscal que vem substituir o teto de gastos. Na saída aqui do Palácio Planalto, ele disse mais cedo que acredita que o projeto está muito maduro. A gente tem a declaração para acompanhar. O timing da votação, quem dá é o presidente Arthur Lira. Então, ele tinha me dito que desejaria votar no dia 16. Se ele mantiver esse calendário, nós podemos aí divulgar o relatório essa semana para que todos possam ter conhecimento. Faltam algumas lideranças, entre hoje e amanhã eu concluo todas as bancadas, as maiores, né? Dificuldade hoje? Não estou vendo. O senhor acha que aprova sem? Penso que sim. O projeto está maduro, todos têm consciência da importância, então eu acredito que nós possamos aprovar esse projeto e rapidamente seguir para o Senado. Ele explicou hoje também, Piotr, que a nova regra fiscal, o novo arcabouço, a reforma tributária e a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, são aí o coração da política monetária e todos devem ser aprovados com folga no Congresso Nacional, mas precisa ainda de discussão com as bancadas. Ele disse que espera apresentar o relatório até quinta-feira e hoje tem reunião logo mais à noite aqui no Palácio do Planalto com o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais. Luciana, o otimismo aí do parlamentar chama atenção. A gente ouviu exatamente um comentário no sentido contrário ontem de Rogério Marinho, que é líder da oposição no Senado. Ele disse que não se tem conhecimento, é impossível imaginar que vai ser positivo, que vai ter um desfecho positivo se você não tem ainda, obviamente, as informações. E tem um artigo nesse arcabouço que tira a responsabilidade do presidente da República, que hoje, pela lei do teto, se ele não cumpre as contas, ele sofre o processo de impeachment. Essa é exatamente a situação, para se ter uma ideia. No arcabouço, tirou-se. Ele tem que mandar uma carta, se não me engano, até maio do ano seguinte, explicando a situação. Como, por exemplo, o Banco Central tem que explicar por que não cumpriu as metas. Só que o Banco Central vive de uma situação que você não pode prever, são coisas imprevisíveis da situação da economia. A conta que o governo tem que cumprir, está lá o orçamento, você conhece exatamente o que vai ter. Então, quer dizer, não dá para comparar, isso foi um subterfúgio do governo. Enfim, a Luciana volta conosco, Serginho? Temos a Luciana ainda? Tá, então vamos lá. Temos a Luciana mais uma vez? Então, Luciana, eu fiz só uma menção a essa questão, porque ontem o Rogério Marinho fez aqui, não tinha esse otimismo todo, muito pelo contrário, ele chamou de carta de boas intenções, ou carta de intenções, não se tem conhecimento, e o Congresso não está sendo assim tão afável ao governo, porque está fazendo valer a sua prerrogativa de analisar projetos do Executivo, não é? Sim, Piotr, a avaliação que se faz, na verdade, é que não dá para dizer que vai ser aprovado com facilidade se a gente nem conhece qual é o texto final, qual o relatório que vai ser apresentado por Cláudio Cajado. O próprio Palácio do Planalto tem dúvidas, ele tem dúvidas com relação às alterações que podem ser apresentadas ao texto final. O que o Palácio quer nesse momento? Que não seja feita alteração profunda na matéria. O que o relator está dizendo? Que está conversando com as bancadas para fazer o texto possível que seja aprovado lá pela Câmara dos Deputados. Até por conta disso, essa negociação ainda vai dar muita discussão, muita polêmica aqui em Brasília. A questão em torno da redução dos juros foi comentado também hoje pelo indicado pelo governo federal, a Secretaria de Política Monetária lá do Banco Central. O Gabriel Galípolo, secretário executivo do Ministério da Fazenda, Piotr, ele deu uma declaração hoje diante da desconfiança que ainda existe no mercado, a indicação do nome dele. Ele disse que é ligado, sim, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao governo do presidente Lula, mas que ele não vai para o Banco Central para forçar a redução dos juros, apesar de afirmar que nesse país está todo mundo buscando isso nesse momento. A gente tem, a declaração foi dada em coletiva agora há pouco aqui em Brasília. Todo mundo quer baixar os juros.
todo mundo quer baixar os juros, ninguém. Eu tenho convicção que toda a diretoria do Banco Central não tem nenhum tipo de satisfação, nem profissional, nem pessoal, de ter um juros mais alto. Tenho absoluta convicção disso. Eu acho que o que vem sendo feito pela Fazenda é tentar criar um ambiente para que o mercado possa colocar os preços da maneira adequada e que o Banco Central possa sancionar essa redução de juros. Olha, foi perguntado ainda, Piotr, se ele está sendo preparado para ser o novo presidente do Banco Central em 2025, quando a indicação vai ser aqui do governo do presidente Lula. Ele disse que não está pensando nisso, não tem projeto pessoal e que espera pelo menos que a indicação dele seja aprovada lá no Senado Federal. Muito obrigado, Luciana. Só um detalhe, a Simone Tebet, a ministra do Planejamento, chegou a dizer que o Galípolo seria a voz do governo dentro do Banco Central. Não estão combinando os discursos, né?